Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua vida grandemente nesta sexta-feira, 16 de junho de 2023. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Eu já quero convidar você para daqui a pouquinho nós unirmos a nossa fé, porque nós servimos um Deus fiel. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que se faz presente conosco. E Ele está aqui comigo. E Ele está aí com você aonde você estiver. Basta você crer. Basta você ser fiel a este Deus, que Ele está pronto para te socorrer. Nesta tarde, desta sexta-feira, eu quero falar algo da parte do Senhor, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, né? Livro do profeta Daniel, né, um livro da época, também escatológico. E aqui, nesse capítulo 3, conta a história, né, que Nabucodonosor, o rei ali da Babilônia, ele levanta uma estátua e pede para que todos, que naquela época, né, o povo judeu estava cativo ali, né, e nessa passagem, aqui nós vemos que antes de acontecer isso, ele teve um sonho com uma grande estátua e veio Daniel, ninguém pôde interpretar, Deus deu a interpretação, tanto o sonho como a interpretação para Daniel. E ele veio, contou o sonho para o rei, interpretou o significado do sonho. Agora, aqui no capítulo 3 do sonho, o rei Nabucodonosor tentou fazer uma estátua igual que ele teve o sonho. Ele sonhou com uma estátua, né? Agora ele realiza esse sonho, lógico, era um povo idólatra, que adorava vários deuses, e esse rei agora faz uma estátua de 27 metros de altura e manda todos que estivessem no reino dele adorar essa estátua. No dia da inauguração lá, para que quando tocasse os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua que ele fez. Mas tinha 3 jovens amigos ali de Daniel, que Sadraca, Mesaque e Abednego, que não se submeteu, não adoraram essa estátua que o rei tinha feito, né? E esse rei ficou furioso, mandou chamar eles, tal, deu mais uma oportunidade para que eles adorassem aquela estátua. Eles não adoraram, eles falaram que era preferível deles serem lançados na fornalha de fogo, que a ameaça era essa. Quem não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Isso não pode lançar nós, o nosso Deus vai nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos adorar essa estátua sua. E eles tocaram o instrumento, eles não adoraram e foram lançados. O rei ficou tão furioso que ele esquentou aquela fornalha 7 vezes mais, que as pessoas, que os soldados mais fortes ali que pegou aqueles 3 jó para lançar na fornalha, eles morreram queimados só de aproximar. Os 3 soldados morreram queimados. E os jovens foram lançados ali dentro da fornalha e nada aconteceu com eles. Nem a roupa queimou, que eles estavam com manto, várias roupas, não queimou, nem cheirou queimado, nem o cabelo deles tinha cheiro de queimado ou queimou algum fio de cabelo. E esse rei viu um anjo, um homem, ali no meio deles, lançou 3, mas tinha 4. O anjo do Senhor estava ali com os jovens, na sua fidelidade a Deus. O que eu quero falar nessa tarde? Sobre a nossa fidelidade a Deus. Esse jovem, diante desta ameaça tão tremenda, né, devido a não adorar os deuses ali de Babilônia, ou adorar aquela imagem que o próprio rei construiu, né, a fim de todos adorarem ela, eles, por causa da sua fidelidade que eles tinham com Deus, nós sabemos aqui no início também que eles não comiam o manjar do rei, porque era comida oferecida a Deus, eles preferiram comer só legumes, e eles se saíram melhores do que os outros. Então a fidelidade a Deus, meus irmãos, nos gera bênção, né? Não livra da prova, não nos livra da situação adversa, mas gera bênção. Quando temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Não é troca. Já falei isso aqui várias vezes, porque muitas pessoas
pensar, vou ser fiel a Deus, ele é obrigado a me abençoar. Não é bem assim. Deus não é obrigado. Ele é Senhor e nós somos servos. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando somos fiéis a Deus, Deus é fiel para conosco. Lógico, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Nós vemos esses jovens tinham tudo para abandonar a Deus. Estavam numa terra distante, estavam ali como prisioneiros, né? Eles foram levados como cativos, né? Estavam distantes da sua pátria, né? Eles iam ficar 70 anos ali, talvez muitos nem voltaram. Eles nem voltaram para a sua terra, por quê? Deus estava corrigindo o povo por causa do pecado. Mas tinha pessoas ali no meio, né, desse povo que Deus estava corrigindo, que eram fiéis a Deus. Nós vemos esses 4. Daniel, juntamente com esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram pessoas que a Bíblia destacou, que o livro de Daniel destaca, que foram pessoas, jovens, eles eram jovens na época, fiéis a Deus. No meio de um povo idólatra, uma nação longe, né, no meio de tantas oportunidades para desviar do seu Deus verdadeiro. Poderiam pensar, se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos aqui, eu vou abandonar esse Deus. Não, eles permaneceram fiéis, mesmo na situação adversa. Longe da pátria, talvez perderam os familiares, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas longe da sua terra, eles eram muito patriotas, agora longe, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta coisas erradas, eles permaneceram fiéis a Deus. Isso nos ensina que nós, no meio deste mundo tão hostil, de tantas oportunidades para pecar, tantos pratos que o diabo põe na nossa frente para nós comermos do manjar deste mundo, do manjar do Deus desse mundo, que é Satanás. Tantos pratos que ele põe para nós comer, e nós podemos sim ser fiel a Deus no meio dessa situação, em qualquer situação que nós estivermos. Nós podemos sim ser fiel a Deus. Temos esses jovens aqui como exemplo. E Deus honrou eles. No dias de hoje não é diferente. Podemos ser fiel a Deus diante de tantas oportunidades. De todas as situações que o mundo quer nos impor. Né? As coisas, o pecado vai entrando, o pecado quer nos impor que nós aceitemos o pecado na nossa vida, né? Mas nós podemos ser fiel, irmãos. Devemos ser fiel e honrar o nosso Deus. A ponto desses jovens, se Deus não fizesse o milagre, eles teriam morrido queimados ali, coisa de segundo. Que os próprios guardas morreram ao lançarem. Mas Deus quis provar o seu poder. Deus tinha um propósito ali, mostrou para o rei que ele é Deus poderoso. E livra os seus fiéis quando ele quer, quando tem um propósito. Mas o que nos chama atenção é a fidelidade que precisamos ter diante de Deus, porque o nosso Deus é fiel, irmãos. E ele quer de nós fidelidade. Dentro da nossa capacidade, dentro da situação que nós estivermos, Deus cobra de nós, ele quer que sejamos fiéis. Será que se fosse eu e você que estivesse na situação desses jovens, será que nós teríamos mantido fiéis como eles? Sabendo que ali eles poderiam ser torrados naquele fogo ardente, naquela fornalha super quente, deve beirar 1000 graus, a ponto do lado de fora os soldados morreram ao lançar os jovens. Mas Deus foi fiel com eles. No meio da prova, no meio daquele fogo, a única coisa que queimou, que dá para perceber, foi as cordas que estavam amarrados, porque a Bíblia fala que eles foram amarrados. Mas a Bíblia fala que a roupa deles não queimaram. Só a corda que queimou o milagre. Milagre em cima de milagre, né? As cordas que eles estavam amarrados queimou, porque eles estavam andando ali dentro da fornalha. Só a corda queimou. E assim o anjo de Deus estava com eles, irmãos. Então, vale a pena ser fiel. Aqui o rei tentou de tudo, né? O rei teve aquele sonho que tinha uma estátua grande, Daniel veio e revelou o sonho, e a interpretação, agora esse rei ficou tão emocionado que tentou construir uma estátua igual do sonho dele. Fez uma estátua e exigiu que todos adorassem.
Mas esses 3 jovens hebreus não submeteram à vontade ou à ordem daquele rei. Por quê? Porque eles serviam um Deus todo-poderoso. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E quem serve a Deus, irmãos, não se prostra diante de outro Deus. Quem conhece que nós temos um único Deus, que é o mesmo Deus dos hebreus, o nosso Deus de Israel, e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele não se prostra diante de outros deuses. Ele não cede, aleluia, ele não cede às ameaças do Deus deste mundo, que é Satanás, que quer nos impor. Né? Hoje querem calar até a nossa boca, não podemos, tem pecado que nós não podemos bater de frente com eles, quer calar a nossa boca, como pregoeiros do Evangelho. Não, mas nós não podemos nos calar, irmãos. Vai chegar dias aí, a gente, pelo tudo que está caminhando, vai chegar dias que vão nos censurar. Nós não vamos ter mais essa liberdade que temos aqui nas redes sociais de pregar o Evangelho, de bater de frente contra o pecado. É o diabo que o diabo quer nos calar para não pregarmos mais contra o pecado, para tudo ficar normal, relativar tudo. Isso que é a intenção do inimigo. Tem muitos pecados que a gente está vendo e descaradamente a gente não pode mais falar. Se falar, somos censurados, perdemos até o nosso canal, perdemos. Então nós vemos que aos poucos, né, assim, aos poucos o inimigo vai tentando tomar espaço, tentando nos calar, tentando, e muitos têm aceitado, infelizmente, muitos líderes estão aceitando as imposições, né, que Satanás está colocando. Mas não podemos, irmãos. Devemos ser fiel, se for preciso, até a morte. Se Jesus morreu por nós, por que nós também não podemos morrer por amor ao Evangelho? Por que não? Nós somos melhor que o nosso Senhor? Por enquanto, graças a Deus, ainda temos essa liberdade. Mas do jeito que vai caminhando, logo não vamos ter mais essa liberdade. Então nós precisamos estar firmes com o Senhor. Precisamos estar como esses jovens, mesmo em terra estranha, longe da pátria, sabendo que a cidade deles foram destruídas. Eles sabiam que tinha sido destruído por esses próprios soldados de Nabucodonosor. Eles tinham a cidade deles, Jerusalém, tinha sido destruído o templo, tinha sido destruído tudo ali, né? Muitas pessoas foram mortas. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo parecendo que Deus não era com eles, eles continuaram fiel. Porque eles sabiam também que seus pais pecaram, o povo estava em pecado. Por isso que Deus estava retribuindo um justo juízo. Um justo juízo Deus trouxe sobre o povo, porque o povo estava terrivelmente afastado da vontade de Deus. E como o nosso Deus é santo, o nosso Deus ele é justo, o nosso Deus é zeloso, não tem como Deus fazer vista grossa para o erro. Não faz, irmãos. Deus não põe paninho quente sobre o pecado. O pecado gera consequência. O pecado daquele povo, mesmo ele sendo o povo escolhido, menina dos olhos de Deus, povo escolhido por Deus, cuidado por Deus, mas Deus tratou com eles. E foi dolorido, irmãos. Sofreram muito por causa do pecado. Então nós servimos um Deus que ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus não faz vista grossa, irmãos. Por isso que eu falo, precisamos ser fiel. A fidelidade a Deus nos leva a bênçãos extraordinárias. Aqueles jovens foram fiel a Deus até na última hora. E eles foram honrados depois. Pelo próprio rei idólatra, honrou eles depois, pois eles em cargos mais elevados ainda. Eles tiveram, o rei ali teve de ver que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, que pôde livrar ali os seus servos do fogo, da fornalha ardente. Nós vamos ver que Deus também vai livrar Daniel ali dos leões, da cova dos leões. Não livrou da cova, mas livrou dos leões. Então, meus irmãos, estamos falando esta tarde sobre a fidelidade a Deus.
Você e eu devemos ser fiel a Deus aonde estivermos. Não podemos ser levados pelas vozes que clamam do nosso ao redor. Nós devemos ter compromisso e fidelidade com o nosso Deus, porque Ele é fiel conosco. Muitas das vezes queremos que Deus seja fiel conosco, que cumpra tudo aquilo que Ele nos prometeu, mas nós não fazemos a nossa parte. Não somos fiéis a Deus. Nós quebramos a aliança com Deus. Quando nós entramos no caminho da desobediência, estamos quebrando a nossa aliança com Deus. E como que Deus vai ser fiel conosco? Se aqueles jovens não tivessem, se eles não fossem fiéis a Deus, eles tinham perecido naquele fogo. Mas eles eram fiéis. Mesmo eles sabendo que Deus poderia não livrá-los, mas eles, mesmo que Deus não nos livre, jamais, ó rei, nós vamos dobrar o nosso joelho diante da sua escultura e diante da sua imagem, jamais. E o rei ficou furioso quando ele ouviu isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se prostre diante deste mundo. Não se prostre diante daquilo que o inimigo tem colocado diante de você. Seja fiel a Deus em todos os momentos. Que a sua fidelidade vai gerar bênção, vai gerar glória para o nome do Senhor. Nós vamos ver que depois esse próprio rei exaltou o nome de Deus, falando que não há outro Deus como o Deus daqueles jovens. E se alguém pronunciasse alguma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seriam mortos, despedaçados. Ele mesmo reconheceu, mesmo sendo um Deus, um rei idólatra, um rei pagão, ele reconheceu que há um Deus, né, que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Um Deus vivo. Que nós não precisamos defender ele, nós precisamos ser obedientes a ele. Então que nós possamos, irmãos, ter uma vida de fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus em qualquer circunstância, mesmo que te custe algo, mesmo que você perca algo ali, você perca algo até valioso, por causa da sua fidelidade, compensa. Porque Deus vai te retribuir muitas e muitas vezes mais. A fidelidade, escuta isso, gera bênção. Não é troca. Mas a tua fidelidade a Deus gera bênção. Seja fiel a Deus aonde você estiver. Tudo que você fizer, seja fiel a Deus. Não aceite as negociações do inimigo. Tem pessoas que chegam, não tem problema, pode fazer, todo mundo está fazendo, cuidado. Ah, você é crente, você não faz isso. Nós não podemos ter concessão com o pecado, com o mundo, irmãos. Mesmo que você olhe, as outras pessoas estão fazendo, eles professam a fé, mas estão fazendo isso, são estelionatários, rouba, mente, xinga, briga, trai, tantas coisas. Mas todo mundo faz, é normal. Mas não podemos aceitar isso, irmãos. Normal para aqueles que não servem a Deus. Nós temos regras, irmãos. Nós temos um dono e temos que prestar conta para esse nosso dono, que é o Senhor Jesus. Nós temos limite, Deus nos impõe limite. Nós temos regras para cumprir, porque estamos num reino, estamos fazendo parte de um reino que tem um rei que domina, que é o nosso Deus. Estamos no reino de Deus. E ele é o nosso rei, ele nos exige, temos de obedecê-lo, temos que agradá-lo, temos que nos submetermos a ele, não ao rei desse século, que é Satanás, que quer quer que nós vá para o reino dele, quer tirar nós do reino de Deus e nos levar para o reino dele, que ali parece que tudo é bonito, pode fazer o que quiser, não tem limite. Ali você pode ter várias mulheres, você pode mentir, beber, fumar, usar. O que você quiser, você pode fazer. É o reino de Satanás, é assim. É atraente. Para a nossa natureza carnal, não tem nada melhor. Não tem regra. Você faz o que você quer. Isso que o diabo quer que nós aceitemos. Mas não temos que dizer não. Temos que dizer não. Nós vemos esses jovens ali no início do capítulo, no início do livro de Daniel, eles não quiseram do manjar do rei, que era uma comida talvez aos olhos muito melhor.
Mas eles preferiram comer só legumes porque eles sabiam que aquilo não era oferecido aos deuses. Agora o vinho, as outras comidas eram oferecidas a Deus, e eles não preferiam, não. Era sacrificado aos deuses. Eles preferiram, não, vamos comer só legumes aí, e Deus deu vitória para eles. A fidelidade, irmãos. Não faça concessão com o mundo, não tenha concessão com o pecado. Seja fiel a Deus, a sua fidelidade vai levar o nome do Senhor a ser glorificado na sua vida, por causa da sua fidelidade. Como é gostoso, como é tremendo quando nós dizemos não ao pecado, não às ofertas que Satanás nos traz. Né? Ao ponto de vista que todo mundo, ali naquele dia que o rei fez a estátua, todo mundo se dobrou, ajoelhou, tribos, nações, que tinha muito povos ali que Nabucodonosor dominava ali o reino, todo mundo na época, no mundo ali da época, ele dominava, Deus tinha colocado nas mãos dele, e ele tinha gente de várias regiões, e todos dobraram. O que tem? Todo mundo está dobrando diante da estátua. Aí lá, o que tem? Que custa? Todo mundo está fazendo isso, está adorando, o rei está mandando, ele está mandando, irmãos, mas pela causa do evangelho, pela causa do nosso Deus, tem coisas que não podemos fazer. Por isso que Pedro falou, é melhor quando ali os líderes religiosos queriam que eles não pregassem. Pedro pôde dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O que vocês acham? Fez essa pergunta ali para os líderes religiosos da época. É melhor nós obedecer a Deus ou aos homens? Os homens queriam que eles parassem de pregar o evangelho, mas Deus tinha mandado eles pregar. Com certeza, eles obedeceram a Deus. Então, a fidelidade, irmãos, a Deus, gera bênção na nossa vida. Talvez ali, por você não fazer concessão com as coisas que o Satanás, que o mundo te oferece, parece que na hora é prejuízo. Nossa, né? Parece tão tentador, tão bom fazer aquela aliança, fazer aquilo que o inimigo nos oferece, parece que tão tentador, tão gostoso. Parece que vamos ganhar tanto com aquilo, mas no final, irmãos, é sofrimento. É morte, é sofrimento, é tristeza. Na hora é bonito, mas depois é sofrimento para a sua alma, para a sua vida. Depois talvez você entre em situação que nunca mais você vai sair dela. Né? Ali, um exemplo, a pessoa casada, né? Vem um jovem ou uma jovem bonita ali seduzindo aquele homem ou aquela mulher casada, tal, ele faz até pecar, vai te seduzir, nossa, né? Até pecar. Aí depois você vai ver o sofrimento que vai te causar. Vai destruir sua família, vai tirar sua paz. Né? E assim que o inimigo vem com coisa bonita, com um prato bonito diante de você, para te tirar da presença de Deus, para você desonrar o seu Deus. Mas a fidelidade, diga não, irmãos. Tudo aquilo que não for da parte de Deus, diga não. Deus vai te honrar por isso. Quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Deus, o que Ele quer de nós, irmãos, é ser fidelidade. Aonde eu estiver, na casa, na rua, no trabalho, dentro do banheiro, onde eu estiver, eu tenho que ser fiel. Por que eu falo dentro do banheiro? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas dentro do banheiro, pega o celular e fica vendo coisas que não deve. Deus vê. Está escondendo a mulher, está escondendo o marido, está escondendo de todo mundo. Mas está escondendo daquele que tudo vê? Não está. Ele vê tudo que nós vemos no celular. E tem pessoas, infelizmente, que são cristãos e são viciados em filmes pornográficos. Fica lá dentro do banheiro vendo, a mulher não está vendo, tá antes do banho, fica lá vendo as coisas. Mas Deus está vendo, irmãos. Está sendo fiel a Deus? Não. E tantas outras coisas, batendo papo, cantando, mulheres e tal, envolvendo, mexendo com a mulher dos outros, mexendo com pessoas casadas, irmãos. Então isso não convém. Deus vê todas as coisas, devemos ser fiel a Deus. A sua fidelidade vai levar você a ser abençoado grandemente, como os jovens foram abençoados. Eles foram abençoados por causa da fidelidade deles a Deus. O nome de Deus foi glorificado e eles subiram de cargo ali dentro,
né, dentro ali daquela terra estranha, pagã, inimigo deles. Deus honrou eles ali dentro. Então não importa onde você estiver. Ah, pastor, eu trabalho numa empresa que não tem jeito de ser crente, não. Lógico que tem, irmãos. Aí que você tem de mostrar que você é cristão, é uma cristã. É aí mesmo, no meio do mundo. Jesus não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores, os doentes. E assim nós somos representantes de Jesus. É lá no meio dos pecadores, dos cobradores de impostos, das meretrizes, é lá que nós devemos, né, instaurar o reino de Deus. É ali que nós devemos apresentar Jesus como solução para os pecadores. É no meio dos problemáticos, não é no meio dos justos. Então nós podemos sim fazer a diferença. Aonde nós estivermos, o ambiente onde você está não pode te corromper. Mas se você for fiel a Deus, mesmo nesse ambiente que você está hostil, difícil de servir a Deus, você vai atrair pessoas para o reino de Deus. Eu não posso me corromper. Os jovens não se corromperam naquele ambiente que eles estavam. Não se corromperam. O ambiente que eles estavam não corromperam a fidelidade deles a Deus. Mesmo eles estando cativos, longe da pátria, talvez em luto, perdeu familiares, mas eles estavam ali fiéis a Deus. É isso que Deus quer de nós. Fidelidade. Fidelidade a Deus em tudo, irmãos. Quer ser abençoada? Quer ser abençoado por Deus? Seja fiel a Deus em tudo. Aonde você estiver. Não tem desculpa. Ah, aqui não tem jeito. Aqui dentro de casa não tem jeito de eu ser crente. Tem jeito sim. Aqui nessa empresa não tem jeito. Tem jeito sim. É aí que você vai mostrar que você serve um Deus vivo. Um Deus de milagre. Um Deus de poder. Amém? Que Deus nos abençoe nessa tarde de sexta-feira. Que a sua tarde e noite dessa sexta-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Está aqui o caderno com os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade para enviar os seus pedidos. Nós vamos estar anotando e vamos estar intercedendo em favor da vida de todos os nossos ouvintes. Eu creio num Deus que pode te livrar da fornalha de fogo. Aqueles jovens, por causa da fidelidade a Deus, foram jogados numa fornalha, não sei de quantos graus, mas deve ser quase 1000 graus, irmãos. A ponto daqueles que lançaram do lado de fora morreram. Imagina lá dentro. Mas o quarto homem estava ali com eles. O anjo do Senhor estava ali com eles dentro daquela fornalha que não atingiu eles. Né? O inimigo pode armar situações para te prejudicar, mas se você for fiel a Deus, irmão, não temas. Ah, estão armando tramas contra a minha vida para me destruir. Seja fiel a Deus, que a trama deles não vai adiantar contra a sua vida. Porque o homem do milagre vai estar com você, que é o Senhor Jesus. Mesmo que as pessoas armem trama contra a sua vida. Não se preocupe, seja fiel a Deus. Deus vai te livrar de todos os tramas que essas pessoas estão armando contra você. Porque você é fiel a um Deus fiel. Amém? Oremos nesta tarde de sexta-feira. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Pai. Agora nesta tarde de sexta-feira, 16 de junho de 2023. Eu quero agradecer o Senhor pela tua fidelidade. Eu quero agradecer o Senhor por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer o Senhor pela vida de todos, Pai. De todos os nossos irmãos e irmãs, ouvintes que estão nesse momento de oração comigo, Pai. Nós falamos sobre a fidelidade do homem ao Senhor nesta tarde. Nós vimos ali a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel também. Homens que foram fiéis ao Senhor e o Senhor honrou eles. Mesmo naquela terra longínqua, longe da sua terra natal. Mesmo naquela situação adversa, naquele mundo hostil, o Senhor honrou eles. Porque eles foram fiéis ao Senhor. Pai, nos ajuda a ser fiel neste mundo hostil que estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel diante, meu Pai, das ofertas que Satanás coloca na nossa frente. Que nós possamos dizer não a Satanás.
não ao mundo, não à nossa natureza, porque ela é pecaminosa, mas que possamos estar sujeito, Pai, à tua palavra, sujeito à tua vontade e sermos fiéis a ti, Pai. Mesmo que isso nos custe até a nossa vida, porque o próprio Cristo deu a vida por nós e não somos melhor do que Cristo. Senhor, nos ajuda, Pai. Eu sei que o mundo a qual nós vivemos jaz no maligno. Eu sei que, Pai, as coisas vão se afunilando. Vai ter dias que não poderemos ter a liberdade de pregar o evangelho como ele é. Senhor, nos ajuda a ser fiel, Pai, mesmo diante da morte, mesmo diante da repreensão do mundo, que nós possamos ser fiéis a ti, Pai, em tudo que fizermos. Abençoa os nossos ouvintes, visita todos eles que estão neste momento de oração. Cura, Senhor, as enfermidades da alma, do corpo, do físico. Meu Deus, cura nesta tarde, Deus, faz milagres. Ô Senhor, meu Pai, toca nos nossos ouvintes, do alto da cabeça às plantas dos pés, que todo mal, toda enfermidade, meu Deus, todo laço do inimigo nesta tarde, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Visita os lares, visita as famílias, visita todos os nossos ouvintes. Estenda as tuas mãos saradoras, curadoras, as tuas mãos abençoadoras sobre a vida de cada um que está orando conosco. Pai, eu repreendo todo o poder de Satanás, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda maldição, toda doença, todo espírito de enfermidade eu repreendo nesta tarde em nome de Jesus. Visita, Senhor, as famílias, visita os lares, visita os negócios, visita a vida conjugal, visita a vida espiritual, visita a vida familiar, visita as finanças, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, os nossos ouvintes. Ministra a bênção, ministra o milagre nesta tarde. Ministra, Senhor, a cura da alma, do físico. Senhor, faz milagres nesta tarde. Alegra os corações tristes. Dá esperança para aqueles que estão desesperançados. Toca nos nossos ouvintes, meu Pai. Ministra o milagre nesta tarde. Meu Deus, abençoa o teu povo, livra o teu povo de todo mal. Senhor, nós estamos aqui crendo, acreditando, nos ajuda a ser fiel em todo o tempo, Pai. No nome de Jesus eu lhe suplico. Pai, eu apresento todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita os pedidos, Pai. Visita cada nome que está aqui neste caderno. Abençoa o teu povo, livra do mal. Oh, Senhor, faz milagres nesta tarde. Senhor, traz a existência daquilo que não existe, Senhor, na vida dos nossos ouvintes e ministra a bênção, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos, Deus meu, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Não se esqueça, seja fiel. A tua fidelidade gera bênção na sua vida. A tua fidelidade gera fidelidade de Deus na sua vida também. Amém? Não é troca, mas Deus ama aquele que é fiel. Vamos ser fiel a Deus em tudo. Deus abençoa. Compartilhe esta palavra, esta oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Neste momento também eu vou deixar um testemunho e, se o Senhor permitir, às 0 horas estaremos aqui na oração da madrugada. Ficam todos na paz. Uma ótima tarde e noite de sexta-feira. Um ótimo final de semana. Ficam todos com Deus. A paz do Senhor, pastor Eurives, missionária Débora. Eu me chamo Maria, aqui de Guajará, do Amazonas, para dar um testemunho que eu pedi a oração aos pastores por porta aberta na minha casa, né, que tinha se fechado as portas para meus filhos, e por libertação. O meu filho foi, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, meu filho já foi liberto, e que as portas se abriram para ele, porque ele trabalha na empresa, a empresa tinha vencido o contrato, né, eles não tinham renovado, e depois de 5 meses eles renovaram o contrato dele, deram aumento, e graças a Deus ele já começou a trabalhar. Nas orações dos irmãos, que Deus tenha abençoado, tenha ouvido, né, e muito obrigado, porque Deus levantou vocês para ajudar o povo de Deus na oração. Muito obrigado, pastor. Fica na paz do Senhor. Amém.